Olá, amados, graça e paz. Mais um dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, nos ensina a ser seus imitadores, imitando o elo da perfeição, porque só há um mediador entre Deus e homens, aquele que nos conduz, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que nos conduz a andar em retidão, em sinceridade, no temor, na reverência. O princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, a Cristo. Adorai ao Pai, ao Filho, aquele que tem o Pai e honra o Filho, né? Aquele que tem a unidade, porque eles são unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus nos atrai até o Espírito Santo, enviando, e Cristo vive em nós, e nós não discorremos segundo o nosso querer, segundo a nossa própria vontade, mas cumprimos a vontade, a perfeita e agradável vontade que Ele tem para as nossas vidas. Porque o Espírito está pronto e preparado para toda obra. O Espírito, pelo mesmo Espírito, é concedido diversidades, variedades de dons e ministérios. E assim nós perseveramos, glorificando a Deus através do Espírito de Cristo, pelas boas atitudes das quais Deus nos conhece. Jesus disse: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, pelos seus frutos os conhecereis. Conhecemos aqueles que, através do exercício constante da fé, alcançam o discernimento. Conhecemos aqueles que perseveram. Conhecemos aqueles que perseveram nos frutos de justiça, produzindo os frutos dignos de arrependimento. Aqueles que têm a virtude de Cristo, assim quando aquela mulher do fluxo de sangue que sangrava há 12 anos, ela vivia afastada da sociedade, pois era considerada como impura, vivia, como a Bíblia diz, gastara todas suas economias com os doutores da lei, que tinham que se apresentar como uma oferta de sacrifício diante dos pecadores para que houvesse a purificação, mas nada eles puderam fazer. E Jesus, sempre quando encontrava com os pecadores, ele dizia: esta ou este está sendo escravizado pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Não convém, mesmo que era sábado, e eles o condenavam de blasfêmia, porque ele curava ao sábado. E ele dizia: não é lícito fazer bem ao sábado. Esta também, ou este, seja quem ele curava e libertava, também é filha de Abraão. Ou seja, ele analisava, ele sabia daqueles que tinham fé para serem curados. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir as boas novas, que é a palavra de Cristo. E aqueles que chegavam a ele crendo, sem incredulidade, ele dizia: vá e não peques mais, a tua fé te salvou. Bem como sabemos também no caso do cego de nascença, do qual os discípulos perguntam: quem pecou, este ou seus pais? E ele disse: nenhum deles, mas para que houvesse o tempo em que o nome do Senhor fosse glorificado em sua vida. Porque debaixo do sol há um propósito determinado para todas as coisas. E há tempo de morrer,
há tempo de nascer, de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de abraçar, tempo de afastar. E Ele é aquele que conhece acerca dos tempos. Ele é aquele que muda as estações. Ele é aquele que se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Tudo Ele contempla, tudo Ele executa. Nada passa desapercebido diante do seu atento olhar. Seus olhos estão por toda parte, dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Cabe a nós perseverar sempre fazendo o bem, perseverar sempre na benevolência, aborrecendo o mal. Aborrecer o mal é não ceder ao próprio mal, é estar sempre na santificação, estar na purificação, estar fugindo das armadilhas e ciladas. Ele é aquele que nos concede as armas espirituais para despedaçarmos as setas inflamáveis do maligno através do escudo da fé. Ele é aquele que nos concede a espada que cortamos todos os laços através da palavra que é viva e eficaz, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo Ele opera em nós, segundo Ele nos ensina. Não se turbe o vosso coração. A casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Ele não nos dá a paz assim como o mundo o dá. Ele é aquele que através do seu Espírito, que não nos concede espírito de covardia, mas de ousadia, nós chegamos com ousadia até o Pai. Cristo nos concede ousadia para chegarmos com a certeza diante do Pai, como a unidade da fé, como a noiva que está sendo preparada para o casamento. E assim nós caminhamos todos os dias segundo um coração puro e sincero, reto, aquebrantado, um coração contrito, arrependido, fugindo de toda impureza, fugindo de tudo aquilo que traz distanciamento de Deus, porque buscamos agradar a Deus, exalar um bom perfume em Cristo, o qual Ele sempre nos ensina. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Se teu inimigo te der um tapa, oferece a outra face. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se teu inimigo estiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis, orando somente por aqueles que vos fazem bem. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, liberando o perdão, o Pai é aquele que nos justifica, e acumula-se brasa sobre as suas cabeças, porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança.
E assim nós perseveramos sempre segundo a benevolência, segundo a equidade, a imparcialidade. Ele exerce o direito, ele nos justifica diante dos acusadores, diante daqueles que acusam, levantam sem causa, assim como levantou contra o ungido de Deus, Cristo. E atualmente ele está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares. Tempos de indignação, tempos de apostasia, tempos de esfriamento, tempos onde ele nos diz: outra vez vereis a diferença daqueles que servem o rachão, o maldoso, e os que servem o tissadique, o justo. E assim nós perseveramos nas obras de justiça, nós perseveramos dia após dia, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Como bem diz o salmista, deitei, logo peguei no sono, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluias, ou glórias a Deus. E em mais um dia, marchai, perseverai adiante sem retroceder, porque ele não agrada daqueles que retrocedem. Muitos são os traidores da fé, assim bem como Paulo dizia que sentia desgosto. E ele dizia: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido a pura devoção de Cristo. Muitos são as ciladas, as corrupções, mas aqueles que perseveram segundo o Espírito, de todas está livre. Porque Jesus é aquele que separa as ovelhas que são do seu aprisco, que ouvem a sua voz, para não cair nas ciladas. Elas ficam vigilantes, elas conhecem a voz do único bispo e bom pastor de nossas almas. E assim nós perseveramos dia após dia. Porque agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha. Que ele fecha, ninguém abre. E assim nós perseveramos dia após dia. Afinal, a Bíblia diz: o final das coisas é melhor do que as primeiras. A Bíblia nos diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluias. Aquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Aquele é onde a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação que aceita a revelação, a imagem, a glória do Deus vivo, que é Jesus Cristo. Mas se a nação o rejeita, é um povo oprimido sobre o jugo do opressor. Mas ele também diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar diante de mim, eu os perdoarei e sararei a vossa terra. No entanto, perseverai dia após dia, porque ele é aquele que não faz acepção de pessoas. Ele é aquele que clama que toda alma venha se arrepender dos seus maus caminhos, porque como a própria palavra nos diz, ele não veio ele veio para salvar, porque aqueles que não encontram já estão rumo à condenação. Mas todo aquele que se arrepender e pedir a sabedoria do alto para que seus dias vão bens e longos nessa terra, Deus concede deliberadamente esta sabedoria com alegria. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dia, com graça, com sabedoria, sobre o direcionamento do conselheiro, do advogado, do
intercessor, aquele que ainda quando não podemos expressar com palavras, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não entristeceis o Espírito Santo, mas sede renovados e transformados segundo a sua força e o seu poder, assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.